Na física, até para o pessoal entender, né? A gente tem duas grandes áreas. A gente tem a física experimental, que é a galera de laboratório, e a gente tem a física teórica, que é o pessoal que fica pensando e tal. O Oppenheimer ele tinha um problema seríssimo com física experimental. Ele odiava laboratório. Ele odiava até o professor dele de laboratório. Reza a lenda que ele tentou matar o professor dele envenenando ele com uma maçã. Que foi o que apareceu no filme. Aparece no filme, então. Aí depois o pessoal fala que não e tal, mas ele odiava laboratório, ele não gostava de ter relação pessoal. E a física teórica é um negócio mais isolado. O cara fica mais sozinho. E ele falou, cara, eu vou para o lado da física teórica, entendeu? Eu não quero saber. E é interessante como depois, mesmo com esses problemas, vamos dizer, de relações interpessoais, ele é o cara escolhido para gerenciar essa galera toda, né? Então é uma... Eu achei, cara, que ele não gostasse da parte do laboratório, tudo meio prático, porque, por exemplo, ele não era bom em matemática. Que até tem uma hora que o Einstein brinca assim com ele, né? Falou, a única coisa que temos em comum é o nosso desprezo pela matemática. Porque ele fala assim, tem como rever Porque tem uma hora no filme que eles estão com medo de uma reação nuclear, ela nunca parar. Ela simplesmente fazer a atmosfera da Terra entrar em combustão. Explodir. Esse era o Aí grande medo ele vai e que tinha. apresenta pro Einstein aqui, será que a gente pode ter esse resultado? Ele fala, tem como refazer os cálculos? Ele fala, olha, a única coisa que a gente tem em comum é que eu também não sou bom em matemática, eu não gosto disso. Porque com pessoas, eu achei que ele fosse bom porque o filme mostra que ele era um sedutor, né? Um mulherengo. É, um mulherengo. Então Sim, ele é bom de gerenciar é muitas isso também. pessoas. Acho que isso Gerenciou, né? Gerenciou durante um bom tempo Pois ali, é. né? A amante e a esposa, né? Aí eu pensei nesse ponto, mas eu não tinha entendido que ele não gostava dessas relações interpessoais. Não gostava. Porque eu também fiquei me perguntando isso, com tanta gente brilhante, e que no filme teve muito pouco destaque. O Feynman, por exemplo, ele mal apareceu no filme. O Feynman aparece, cara, tocando bongô. Uma hora, é até um easter eggzinho lá. Na hora que vai fazer os testes lá, ele tá em cima do caminhonete tocando bongô, porque o Feynman era um tocador de bongô. Ele gostava, ele veio muito pro Brasil, aprendeu a tocar atabaque, esses instrumentos aqui no Brasil até. E ele tocava bongô. No filme aparece ele tocando bongô, mas não dão muita... Me situem, por favor, que eu não reconheço esse nome. Esse cara, ele foi um grande divulgador científico também. Ah, tá. Porque ele era muito bom em explicar para as pessoas leigas o que acontecia na física. Eu conheço ele por isso, daquele livro lá dele, né? O que é isso, Sr. Feynman? Isso. Então, mas eu não sei qual o feito dele para ter ganho o Nobel. Não sei se foi por conta disso. Não, ele tem vários. Não, o Feynman ele é um dos maiores físicos que a gente já teve, entendeu? Um grande professor, né? Ele tem um livro famosíssimo que a gente Você vê que a estuda. pessoa que não tem nenhuma intimidade com a física nem sabe. A gente estuda um livro dele chama Lectures in Physics, que é um dos melhores livros de física que tem para estudar. A pesquisa que ele ganhou o Nobel mesmo, eu não lembro qual foi, cara. Mas ele era um cara, assim, ele foi o cara que resolveu o problema da Challenger. Quando a Challenger explodiu, aquele ônibus espacial, ele foi chamado no comitê para explicar por que tinha explodido a Challenger. Então ele era um cara, assim, muita gente apostava que ele seria o líder do Projeto Manhattan, entendeu? Mas aí ele era muito brincalhão também. Ele tinha um outro lado que o Leslie Groves, cara, pô, o cara, ele é muito bom. Só que esse lado dele aí, em algum momento, pode, entendeu? Prejudicar alguma coisa. Isso é interessante, essa parte de habilidade em lidar com pessoas. Eu já falei aqui no podcast várias vezes e repetirei outras tantas, que, na minha opinião, nada é tão complexo quanto lidar com pessoas. Exatamente. Porque se eu pego, por exemplo, uma pedra, né? O pessoal fala que física é complicado. E a física clássica, não. A quântica realmente é um negócio mais difícil. Mas na física clássica, se eu pego uma pedra e jogo num lago, ela afunda, ela é mais densa que a água. Se eu pego um pedaço de isopor e jogo, ele boia, é menos denso. Se eu pego o Edu e jogo num lago, ele pode afundar, ele pode boiar, pode nadar, ou pode sair de lá e me dar um tiro porque ele é um cara vingativo. Não dá pra saber o que vai acontecer. É muito mais complicado. E há pouco tempo, no Mastermind que a gente tem aqui com empresários, nós levamos o Pedro Janot, que ele foi CEO da Zara, e também foi o primeiro CEO da Azul aqui no Brasil. Inclusive, quando perguntado qual para ter mais trabalho, ele falou, sem dúvida foi a Zara. Nessa hora o maluco começou a chorar, né? Ela tem uma marca de roupa. Eu falei, tá vendo? Seria melhor a gente estar como sócio do Elon Musk do que você ter feito a sua marca de roupa. Mas aí um ponto curioso. Ele foi CEO da Azul, ele não sabia nada de aviação. Aí o cara falou pra ele, né? Quem queria abrir a Azul aqui, falou, olha, eu só abro... Trago a empresa pra cá, né? Trago dinheiro pra gente criar a empresa. Se eu tiver você à frente. Se eu não tiver, eu não faço isso. Ele falou, mas eu não sei aviação. Ele falou, aviação é fácil, eu te ensino. O difícil são pessoas. É isso mesmo. É isso mesmo. É o tal de soft skills, né? Que a gente chama, né?
o hard skills ali, os físicos e tal, tinha uma equipe boa. Os militares tinham uma equipe boa. Faltava o cara para gerenciar. E aí ele foi o escolhido. Mas Bom, deixa eu só resumir para quem não entendeu nada até agora, porque a gente está falando do filme que conta a história de como se originou a bomba atômica. E o Projeto Manhattan, que a gente falou várias vezes, foi o projeto que fez com que eles juntassem todos os conhecimentos e dessem origem à bomba atômica no Conhecimento, a final. logística. A logística, tudo. E a grana, principalmente, né? Ah, é verdade. Explica pra gente um pouco do Manhattan, por favor, Sacani. Cara, vamos, para explicar, explicar essa parte aí, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? Até para contextualizar o pessoal, é o seguinte, né? Se a gente voltar ali no final do século XIX, a gente tava com a Marie Curie e tal, que descobriu os elementos que tinham radioatividade natural. Então você deixava ele ali, ela até morreu por causa disso, né? Sim. Ela morreu por causa da radioatividade. Ela, o marido. Ela, todo mundo ali, né? O caderno dela tem radioatividade até hoje. Lá, você vai lá no museu, lá na França, tem radioatividade até hoje no caderninho que ela anotava as coisas. Isso aí foi uma coisa muito importante. O começo do século XX ali, começo dos anos 1900, foi muito importante para a física também. A gente teve a relatividade ali, 1905 e tal. E existia um grande esforço mundial para se entender o átomo. Então o átomo era um grande mistério, que o átomo era a partícula fundamental. Hoje a gente sabe que tem muito mais partícula, mas naquela época o átomo era a partícula fundamental. Então como que entender o átomo? O que é o átomo? Então vem ali vários anos com muitas descobertas importantes. Se descobre o próton, se descobre o elétron, depois passa um tempinho, se descobre o nêutron, né, que é uma parte ali do núcleo atômico. Então você vai descobrindo várias coisas, e quando você descobre o núcleo atômico e você começa a imaginar que você pode quebrar o núcleo atômico, que é a tal da fissão nuclear, os físicos começam a fazer contas e falam assim, caramba, cara, a energia que tem armazenada no núcleo atômico, ela é muito grande. Então, se a gente conseguir quebrar o núcleo atômico de uma forma controlada, a gente produz muita energia. Não é pouca, não, é muita. E isso começou a virar um negócio. Falou, caramba, então vamos. Só que isso aí era teoricamente por enquanto. Ninguém ainda tinha feito a tal da fissão nuclear, que era quebrar o núcleo atômico. Então começou uma corrida, principalmente, e aí que é muito interessante, na Alemanha. A Alemanha tinha muito físico bom. Einstein, Heisenberg, toda uma galera lá muito boa. E a Alemanha, aí a gente tem que entrar com a parte da geopolítica, né? Que a gente está ali no comecinho dos anos 30 e tal, tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, tinha aquele tratado lá, né? O Tratado de Versalhes, né? De desmilitarizar a Alemanha e tal. Mas a Alemanha, ela vai para a Tchecoslováquia e ela escolhe lá, na hora que fazem uma das reuniões lá para dividir, a Alemanha fala, cara, beleza, vocês podem ficar com tudo, eu quero ficar só com uma partezinha da Tchecoslováquia, que são os Sudetos. Por quê? Porque ali tinha as maiores minas de urânio na época. Já estavam de olho nisso no final da Primeira Guerra Mundial. Já estavam de olho nisso, por causa dos físicos alemães. Porque eles sabiam o potencial. O pessoal falou, caramba, para fazer os testes e para poder estudar esse processo, a gente precisaria de muito material. E os Sudetos tinham esse material para a Alemanha. E aí, isso aí liga um alerta. Tanto que muita gente até fala o seguinte, né? Uma grande pergunta que tem é o seguinte, por que a Alemanha não fez a bomba atômica primeiro? Porque ela podia ter feito. Só que aí o pessoal aí tem várias explicações para isso. Uma delas que o pessoal fala que é o seguinte, o nazismo não conseguiu fazer a bomba atômica por conta do próprio nazismo. O que acontece? Ciência de judeus, né? Exatamente, a ciência de judeus. Então, esses físicos que estavam muito bem ali, eles começaram a odiar aquele regime e começaram a ir embora da Alemanha. E aí, para onde que eles foram? Eles começaram a ir para a Inglaterra, para o Reino Unido e para os Estados Unidos. Algumas universidades americanas, e aí que o Oppenheimer entra na história, na verdade ele entra muito antes, porque o Oppenheimer nessa época ele já estava lá na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e ele cria um departamento ali e ele abre meio as portas para trazer físicos alemães, porque o Oppenheimer ele tinha estudado em Göttingen, na Alemanha.
entendeu? Que lá na Alemanha você tinha duas grandes universidades, uma delas em física experimental e Göttingen, que era na física teórica, que era o Born, aqueles caras todos. E ele foi estudar lá, então ele tinha uma relação muito boa com os físicos alemães. E quando ele vê que essa coisa começa a pegar lá na Alemanha, o nazismo começa a ter perseguição e tudo, ele cria lá na Universidade da Califórnia um departamento para trazer físicos de lá. E aí esses físicos todos meio que fogem da Alemanha. E aí a Alemanha não consegue ir embora com a... Ficou sem capital humano. Ficou sem capital humano. E aí também ela entrou na guerra, e aí começou a gastar muito dinheiro com a guerra. Então ela já não tinha mais gente nem grana. Por isso que a bomba atômica não foi para frente lá.